Bom dia, pessoal. Tá? A Rosa fugiu. Tá? Eu quero agradecer. Não, tá? Não, vai nada. Sobrou para a Rosinha. Tá? Agradecer o convite, para estar aqui com vocês, na minha terra, muito bom, participar de evento aqui. O pessoal fala, não, mas você não é de São Paulo? Eu falei, não, ofensa não. Tá? Segura a onda aí, gente. Eu vou fazer uma correção, tá, em relação à Blutex. Falaram que vão sortear a bolsa de estudo. Mentira. Que negócio de sortear 30%, tá? Não, pera, os 30% são verdade, mas é para todos. Não é sorteio, não. Ok? Basta que vocês preenchem, tá, a fichinha, e o pessoal da Blutex está passando aí do lado e recolhendo. Ok? Eu não vou nem perguntar aqui quem tem formação contábil, Tá? Antigamente, no começo do SPED, eu querendo dar acima, de fazer piada com o negócio do SPED, eu falei assim, fazer uma pergunta que o pessoal só de contabilidade vai responder. Eu perguntava assim, quem conheceu Frei Luca Pacioli? Bonito, a pergunta. Até que eu recebi uma resposta, tá? Tinha uma senhorinha, tá? Bem, cabelo branco e tal, sentada do lado, ela me chamou assim, pessoalmente só eu e você. Não deu, Aí, bom, quem aqui... bom, vamos devagarzinho, tá? Quem trabalha em escritório de contabilidade? Ou tem escritório de contabilidade? Muito bom. Quem trabalha dentro da contabilidade de empresas? Estudantes? É só um que teve coragem de levantar a mão. 2, tá? 3. A notícia que eu tenho para vocês é a seguinte, tá? 4. Depois que eu comecei a mexer com a contabilidade, 5, nunca mais parei de estudar. Então, tá? Eu acho que aqui é 100% de estudante. Não dá para a gente ficar parado no tempo. A velocidade das mudanças que nós tivemos nos últimos anos, entrou IFRS, entrou SPED, isso aí teve uma consequência para o nosso trabalho, tá, muito grande. Primeiro, o IFRS traz subjetividade para a contabilidade. E o SPED traz, como o pessoal gosta de falar, transparência. O trabalho ficou mais visível. O nosso trabalho ficou mais visível. E isso exige, tá, um aprimoramento da qualidade. Não tem jeito. Tá? Não tem outro caminho. Mas nós vamos subverter a ordem das coisas aqui. Falaram que nós vamos ter um debate no final. Também vamos ter. Mas, tá, qualquer dúvida que tenham no decorrer da apresentação, podem interromper. Vão ficar 2 microfones passando, só levantar a mão que eles levam para vocês e a gente vai conversar. Eu não vou poder falar em 1 hora tudo de SPED contábil e SF. Então, eu vou tentar focar aqui em alguns aspectos importantes que levam à qualidade e mudanças. SPED contábil, desde 2007, já está meio velhinho. Tá? A primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês, tá, é no CTG 2001, que ele coloca, que traz as formalidades da estruturação contábil em forma digital, ele traz um comando muito importante que o pessoal passa batido, que é a restrição na utilização de lançamentos de 4ª fórmula. Tá? Era muito comum, tá, os sistemas fazerem fechamento, tá, por lote. Meu sistema fecha por lote. Mas, cara, não pode, lançamento é de partida dobrada. Mas é a mesma coisa, então faz só o balanço. Não precisa de lançamento. Porque é importante no lançamento que você identifique origem e aplicação. Se no lançamento contábil você não identifica isso de uma forma fácil, não é lançamento contábil. Então não dá nem para usar, tá, o lançamento de partida simples, que isso para a gente faz o Frei Luca Pacioli levantar do túmulo,
né? E lançamento de quarta fórmula envolvendo vários fatos contábeis. Faz aquele monte de débito, aquele monte de crédito, você não sabe o que está ligado ao quê. Em função disso, tá, o CFC limitou, tá, a utilização do lançamento de quarta fórmula. Interessante que essa norma só está para escrituração digital. Mas isso é uma coisa que a gente tem que observar para qualquer forma de escrituração. Tumba. Foi? Foi. Outro problema que... Passou 2? Ariushu? Ah, olha só. Vamos. Vamos, tá. Também muito importante para o nosso trabalho, que está no mesmo comunicado técnico, é que o SPED contábil, ele é, ao mesmo tempo, diário e razão. Com isso, qual que é a relevância desse negócio para a gente? Que não é incomum a gente receber visita de auditor, e o auditor chega lá e fala, eu queria o seu diário. Você pega, né? Apresenta, tá? Aí é CD para o cara. Aí ele vira para você, agora eu quero razão. Aí você, né, marotamente, vai lá, pega outra cópia, entrega para o cara. Aí ele vira para você, eu quero razão em papel. Putz. Isso aí, o pedido está é descabido, né, que nós temos. Tá? A norma do CFC, e no item 17 da resolução 1330, fala que não precisa imprimir. Ok? Mas também isso acontece no começo de uma auditoria. E no começo da auditoria a gente não quer ficar de mal com o moço, né? Uhum. Quer ver uma coisa aqui? Quem é que gosta de fiscal? A mãe do fiscal. Uhum. Agora, o coitadinho de mim aqui, a minha mãe caiu na malha. Sobrou ninguém. Tá? Bom, não dá, né? O que eu aconselho num caso desse? Não vamos bater de frente com o fiscal. Tá? Ele está trocando, tá, um documento, um livro digital com validade jurídica para todos os fins, por um papel que não vale nada. Né? Ele não tem segurança nenhuma do que está ali dentro daquele. Tudo bem. Tá? Mas também, né, essa indisposição no começo, não dá. Então, vamos atender. Tá? Mas vamos... Opa, tadinho, agora sobrou para o CRC. Mas vamos comunicar a nossa entidade de classe. Falar, olha, o fisco tal teve aqui, fez tal exigência. Para a nossa entidade de classe atuar junto àquele órgão fiscalizador, tá? Para que eles parem de fazer esse tipo de exigência. Né? Não vamos entrar na frente, não. Tá? Uma outra coisa muito importante que veio, tá? Isso aqui veio na revisão 2 desse CTG, é que o livro ele só precisa ser autenticado se exigido por legislação específica. Para que foi isso? Tá? Para tirar a autenticação das sociedades simples. Que os cartórios estavam se batendo, que precisava, era obrigatória a autenticação, tá? Porque tinha um comando da Receita Federal. E a Receita Federal acabou dispensando. Agora tem tá? O negócio está meio nublado, aí nós vamos chegar nisso. Tá? Mas, para que autenticar um documento digital? Vocês já ouviram dizer, qualquer outro documento digital, vocês já ouviram falar de autenticação deles? Não tem. Porque, pela legislação, pela medida provisória 2.200, o documento digital ele tem a presunção de verdade em relação aos signatários. Então, tá, ele já nasce autenticado. Tá? Documento não tem que ter. E outra coisa, tá, documento digital, você pode ter cópia de documento digital? Pode? Sim ou não? Não, você não tem cópia, você tem quantos originais você quiser. E aí nós passamos a ficar sujeitos a auditorias concomitantes em cima do mesmo conjunto de informação. E a assinatura digital,
Eu sei que não acontece aqui em Minas, Goiás talvez. Madruga, acorda, olha lá. Eu também fiquei mexendo no celular na hora que você estava fazendo aqui, tá? Tudo bem. Tá? É uma dificuldade fazer palestra depois dele, tá? Eu falei, tudo menos depois do Madruga, eu quero não tem jeito não. Tá? Não é incomum, tá? Você chega no escritório de contabilidade, abre uma gavetinha lá, tem até um arquivinho, tá? Com aquele monte de certificado digital dos clientes e, em boa parte das vezes, dá certo com a senha pregada junto, nele assim. Quando a senha não está ali, o escritório manda que todos os seus clientes adotem a mesma senha. Pois é. Vocês já viram que, né? Assinou digitalmente, tá com reconhecimento. Quando vocês passam certificados para terceiros, tá? Vocês estão passando um papel em branco, tá? Não é nem uma procuração, um papel em branco com a assinatura de vocês aqui, com firma reconhecida. É isso que nós estamos fazendo com os nossos clientes. Pegando deles. Tá? Muitas vezes o cara faz o certificado, isso aqui é coisa de contador. Vamos usar a procuração, né, gente? E quando vocês assinam, tá, com o nome de outra pessoa, né, o que nós estamos fazendo? Falsificando a assinatura, né? Ok? Sei que não é prático, tá? Mas nós precisamos estar com, né, cientes desse negócio. Um problema que aconteceu muito com o SPED foi a transcrição das demonstrações contábeis. O que acontecia? O que a gente ainda vê de vez em quando? Tá? No layout, tá? A hora que vem um conjunto das informações, que é o bloco J das demonstrações, tá lá, registro facultativo. E aquela história, tudo que é facultativo eu não vou pôr. Né? O pessoal de TI gosta muito de, não, isso é facultativo, não importa, não. Dá trabalho, não, vamos fazer só o que é obrigatório. Olha, o problema é que o SPED contábil, tá, ele pode ser mensal. Nós temos demonstração todos os meses? Não. É por isso que está como facultativo. Mas quando elas têm que ser elaboradas, elas são obrigatórias, né, de transcrição obrigatória. Tá? E quais que nós temos que elaborar? Tá? Você tem várias legislações falando do assunto. Tá? Se vai para o Código Civil, fala balanço de patrimonial de resultado econômico. Pula para a lei das SA, né? Fala balanço, né? Lucro, prejuízo acumulado, resultado do exercício, fluxo de caixa, tá? E valor adicionado. Regulamento do imposto de renda, né? Balanço, DRE e demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Falar nisso, alguém já viu, tá certo, tá? Um balanço de resultado econômico? Não, né? É assim que está escrito no Código Civil. Dizem as más línguas que isso aqui foi aquele negócio de telefone sem fio. O que põe lá? Balanço DRE. O que é DRE? É resultado econômico. Tá? Não dá, né? Bom, o importante para a gente... Tá? Bom, a lei das SA, né, ela é mais extensa, balanço da resultado... Ué, eu já falei. Não, lei das SA. Tá? O CFC, na sua regulamentação, ele traz balanço, resultado do período, resultado abrangente do período. Todo mundo sabe o que é. Quem sabe o que é, levanta a mão. Quem não sabe o que é? Quem não sabe, se sabe ou não sabe? Tá. Olha, de uma forma bastante simplista, tá? A introdução, né, dos IFRS, a convergência para as normas internacionais de contabilidade, trouxe uma inovação, que é uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial, que vai para dentro do patrimônio líquido. Tá? E essa conta ela é alimentada por lançamentos que não transitam por conta de resultado. Então, está aumentando o meu patrimônio líquido sem passar por resultado. Ela não fica transparente aqui. Então, uma demonstração do resultado abrangente nada mais é que uma demonstração do resultado do período seguida dessas modificações que vieram para o patrimônio líquido em função desses lançamentos. Ok?
Tá? Mutações, tá? Fluxo de caixa, valor adicionado, tá? Notas explicativas. Notas explicativas são obrigatórias sempre. E, tendo sido elaboradas, tem que ir para a escrituração. Estes itens, que é a relação completa das demonstrações, se aplicam às SAs e empresas de grande porte. Tá? Agora vamos falar das pequenininhas. Né? Então vamos falar do o topo da pirâmide está aqui, vamos falar da base. Pau. Foi. Tá? As microempresas de pequeno porte. Tá? Balanço, resultado do período e nota explicativa. E o miolo. Tá? Pequenas e médias. Balanço, resultado do período. Demonstração do resultado emergente, se diferente da demonstração de resultado. E o que vem de novo aqui, né? Fluxo de caixa. Tá? Nota explicativa está aqui de novo. Essa apresentação vai ficar disponível, tá? no site, né, do CRC. Se não tiver, né? Vamos lá. Tá? Autenticação de livros. Tá? A grande maioria autenticava seus livros em junta comercial. E o que aconteceu? Tá? Em fevereiro de 2016, tá? Sob o patrocínio de Afife Domingues, que não estava nem lá, né, nos órgãos, mas saiu esse decreto, tá? Dispensando da autenticação os livros de pessoas jurídicas sujeitas a registro em junta comercial. E dando ao recibo de entrega o poder, tá, de equivaler a um termo de autenticação. Tá? O que estava em estoque nas juntas comerciais, na pendente de análise da junta, também ficou tudo autenticado. Tá? Passou uma limpa. De 2,5 milhões de livros que tinham sido apresentados até então, 1,5 milhão estavam pendentes. Tá? Junta de São Paulo, acho que tinha 800 mil livros pendentes de autenticação. Não ia terminar nunca. Tá? No ritmo de trabalho que eles estavam lá, nós fizemos uma projeção, tá? Em 2084 eles iam acabar de autenticar o estoque. Tá? Não. O que estava acontecendo? Estava dando margem para corrupção, que você tinha que ir lá, olha, eu vou participar de uma licitação, autentica meu livro. Não sei. Teve gente presa com isso. Teve gente da junta comercial e teve contador preso por conta disso. E, né, veio um questionamento de juntas comerciais, tá? Eles estavam falando, não, mas a autenticação está no Código Civil, que é uma lei complementar, e, tá certo, um decreto está mudando a lei complementar? Não pode, realmente não pode. Tá? Mas o decreto ele não está mudando a lei complementar. O que está mudando a lei complementar, tá? É esta lei aqui. Tá? Que, tá certo, ela foi modificada por uma lei complementar de 2014. Falando que a autenticação de documento de empresa de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra. Então tem base legal, sim. Né? Eu acho que agora já, né, já está resolvido. E que a comprovação vai ser feita na forma de regulamento, que é o decreto que regulamentou. Né? Cadê o vício jurídico? Tem advogado aqui? Não? Posso falar mal deles? Posso não. São nossos. E quem não está sujeito a registro em junta comercial? Tem que autenticar? Aqui nós vamos, né, tem umas coisas que ficaram meio malucas atualmente. Tá? Nós temos, tá, que são as pessoas físicas equiparadas à pessoa jurídica, pelo regulamento do imposto de renda, tá? Que eles têm que autenticar os livros na Receita Federal, as sociedades de advogados, que vão autenticam na OAB, né?
e as simples que vão para cartório. O que aconteceu? Né? Saiu ano passado a Instrução Normativa 1774, que mudou a 1420. Tá? E lá falava, tá certo, que quem não estava sujeito a registro de junta comercial mandou para o SPED e estava autenticado. Olha, tirando as sociedades, tá certo, de advogados, para a pessoa física equiparada e para a sociedade simples, perfeito. Por quê? A exigência dessa autenticação para a sociedade simples está no regulamento do imposto de renda. E se o fisco pode falar sobre as suas obrigações acessórias, né, pode até instituir obrigações acessórias por ato normativo, tá? Muito mais ele pode dispensar. Então, né, essa dispensa estava lá. Não, 774 não saiu essa dispensa. Ok? Já passou pelos órgãos competentes, está hoje na Casa Civil um decreto tratando desse assunto, tá? Para falar que mandou para o SPED está autenticado, qualquer tipo. A IN veio muito na frente, né? Tá certo? Ah, não, já vai sair o decreto, e o decreto não saiu. Tá? Aí vamos ver a hora que sair esse negócio, porque realmente ficou agora num vazio. Tenho que autenticar ou não tenho? Se for, né, pegar a letra fria da lei, essas autenticações, tanto de pessoa física equiparada como da sociedade simples, voltaram. Tá? Porque a Instrução Normativa 1420 foi revogada e a nova não reproduziu, tá, esse assunto. No dia 8, mês que vem, nós temos uma reunião em Brasília com o pessoal da Receita, CFC, FENACOM, para a gente discutir esse assunto e ver o que dá para, né, para tentar mexer nisso. Oi. Sociedade civil sem fins lucrativos. Sim. Era no cartório. Aí é que está. Se fosse na vigência da IN 1420, em lugar nenhum. Essa é a minha posição. Você tem até um cartório virtual que você pode até autenticar, né, mandando para lá. Obrigação de mandar. Ok? Pela 1420 não existe. Agora eu entendo que voltou. Esperar um pouquinho para ver o decreto. Tá? Se for perguntar para o cartório, ele fala, claro que tem, nós é que damos validade jurídica. Hã? Não é mais. Ok? Mudou, né, gente? Não dá para ter carimbo de cartório ainda. Né? Estava no tempo da assinatura digital. Ok? Né? É Kodak. Bom, outra coisa, você falou das entidades sem fins lucrativos. Elas prestam contas para quem? Ministério Público, não é? Algumas. Algumas sim, que recebe doação, não sei o quê, né? Algumas prestam lá. E o Ministério Público, tá? O que disse? Na compilação 9 do sistema onde você faz a prestação de contas, ele faz o seguinte, se você apresentou o SPED contábil, basta, você não tem que informar número de registro de livro, não. Basta você dizer, olha, apresentei o SPED. Acabou. Olha quem foi aqui, hein? Ministério Público. Tá? Na vigência da Instrução Normativa 1420, né, tem essa solução de consulta falando expressamente que sociedade simples estava dispensado. Agora tem que, né, nós temos que resgatar esse comando legal. Tá? Uma coisa, né, que está pegando é a tal da substituição de livros contábeis. Tá? Pessoal, para que serve uma autenticação? Para provar que é autêntico, que não foi adulterado. Né? E nós temos
né, uma tendência, né, e isso foi muito fácil antes da autenticação automática, de errou, substitui, errou, substitui. E como as juntas estavam lentas, Minas Gerais não era lenta, não, tá? Mas de outros estados, muito lentas, o que acontecia? O cara substituía quantas vezes quisesse. Tá? E, com isso, estava tirando da contabilidade uma coisa muito importante, que é o poder probatório, que é um dos raros elementos que a empresa produz que faz prova a favor dela. Se você coloca na sua contabilidade, estou distribuindo o lucro do ano tal, tem documento externo que comprove a transação? Não. E o que prova? O que você escreveu na contabilidade. Né? E esse negócio da distribuição de lucros aqui está ficando cada vez mais importante. Né? Também como o Madruga já falou, né? Olha, tem um lucrão lá, um caixa lá daquele tamanho, o caixa físico, ó, de verdade, está desse tamanhozinho. Né? Bom, mas vamos lá. Tá? Quais são os casos de substituição que nós temos hoje? Não. Se você consultar a situação da tua escrituração e falar que ele está em exigência, tá? A substituição é livre e necessária, porque o livro não está autenticado. O que vai acontecer? Você vai consertar aquilo que a junta disse que acha que está errado, aquilo que você, né, acha que está errado, mandar um livro substituto. E o recibo está valendo como autenticação. Ele não volta para a junta comercial autenticar, não. Ok? Esse é tranquilo, né? Epa. Livros autenticados pelas juntas comerciais. Hoje tem uma regra que diz o seguinte: você só pode substituir até o fim do prazo para entrega dos livros do ano calendário subsequente. Como? Tá? O decreto é de fevereiro de 2016, tudo que estava pendente ali está autenticado, tá? Então, só, né, até 2017 que você pode substituir esses livros. O prazo já morreu. Né? Porque 2016, nós estamos falando do livro do ano calendário 2015, os de 2016 eu apresentei em 2017, terminou o prazo ali, acabou, não substitui mais. Bom, passa. Ai. Vamos. Oi, tá. Sociedades não empresárias. Tá? Ou seja, a turma que não está sujeita a registro em junta comercial. O programa validador está dando o mesmo tratamento, tá, daquilo que é para a junta comercial, são as mesmas formalidades. Okay? Em função, tá, do CTG 2001. Tá? E livros autenticados pelo SPED. Mandou estar autenticado? Tá. Por que a autenticação automática é boa? Porque é rápida, né, gente? E por que é ruim? É porque é rápida. Não dá para mexer depois. Mas se precisar mexer, tá, tem um monte de formalidade. Tá? Vamos lá. Somente se o erro não puder ser corrigido por lançamento extemporâneo. É a primeira regra. Se você puder corrigir por lançamento extemporâneo, tá, você não vai substituir aquela escrituração. Puxa vida. Eu vou dar um exemplo, tá? Um caso real que eu vi. Não ia dar tempo de mandar a contabilidade. Né, mandar para o SPED SCD. Aí o que o cara fez? Era um escritório, ele foi lá, tá, pegou um livro que não era daquela empresa, botou a casca da empresa e mandou. Não. Aí, como é que conserta isso? É fácil, tá? Não tem problema nenhum. No dia 1º de janeiro do ano seguinte, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai pegar todos os saldos iniciais e estornar. Okay? Não é daquela empresa, mas era. E vai fazer lançamentos contábeis colocando os saldos iniciais nas contas devidas. Nessa contabilidade desse ano, tá, você vai ter o plano de contas
da empresa que não era e da que era. Já começa. Né? Segundo, você vai se tornar todos os lançamentos, tudo no primeiro dia, hein? Todos os lançamentos contábeis que estavam naquela contabilidade fajuta. E vai fazer todos os lançamentos contábeis da contabilidade boa. Olha o trabalhão que esse cara arrumou. Tá? Para não pagar uma multa, depois não vamos ver o valor dela. Tá? Outra coisa, para todas as substituições, agora você tem que ter, tá, um termo de verificação, que vai, tá, informar quais que são os erros. Né? Bom, identifica o que está sendo substituído, uma descrição pormenorizada dos erros, identificação clara e precisa, tá, dos registros que contêm erros. Gente, isso você falou assim, olha, é a linha tal, é o registro tal, ou transcreve o registro ali. Ok? O registro da linha tal e transcreve. É clara e precisa. Tá? Não é coisa mais ou menos, são... Não. Tá? Ok? Tem que ir lá e falar qual que é. Novidade. Antes, para haver a substituição de livro autenticado, tinha que também ter um termo. E ele tinha que ser assinado por 2 contadores. Hoje, não precisa mais. Basta a mesma pessoa que está assinando a contabilidade assinar. Tá? E, em função... vamos falar, vou contar a história toda. Tá? A Receita Federal falou, pode ter substituição? Pode. Como as juntas saíram do processo, pode ter substituição, mas tem que ser um troço automático. Não pode ser... Já havia a previsão pelo DNRC, pelo DREI, né, de ter as 2 assinaturas. Tá? Então, a proposta é que tivesse as 2 assinaturas, que antes, para substituir, passava pelo crivo da junta, passava pelo crivo do DREI, passava pelo crivo da Receita e só aí era autorizada a substituição. Tá? A gente tinha conseguido que ficasse só com 2 assinaturas. Tá? Tinha sido acordado. Mas chegou lá em cima, o contador não vai ver, mas já era assim. O contador não vai ver. Tá bom. E aí, né, serviço, né, para os CRCs, tá, tem que ter, do termo, uma autorização para que o CFC tenha acesso a esse termo de verificação. O sistema já está quase pronto. Bateu no SPED, esse termo vai automaticamente para os CRCs, para o CFC, que vai mandar, tadinho do CFC, que vai mandar para os CFCs, tá? Para ser auditado, para ser fiscalizado, para evitar abuso desse negócio. Ok? Além disso, né, tem uma outra coisa que esse sisteminha vai fazer. Vai conferir se o contador que está assinando a SCD está habilitado. Vocês sabem o que é habilitado, né? Em dia com todas as suas obrigações perante o Conselho. Ok? Se a empresa está sujeita à auditoria independente, tá, e eles tenham feito acordos, né, os procedimentos que foram pré-acordados, tá, o auditor independente tem que assinar também esse termo de verificação. Né? Já falei de quem assina. Tá? Prazo para substituição, já tinha me comentado. SCD de 2016, apresentei em 2017, vai até fim desse mês para substituir. O que se buscava com a possibilidade da substituição? Que fosse uma coisa que tivesse um rigor técnico, tá? Mas também que tivesse, tá, que não engessasse de tal forma que ficasse com a informação errada dentro da SCD e gerando processos judiciais. Né? Agora, né, houve, né, apertou-se muito, na minha opinião, os critérios para possibilitar a substituição e, tá, como naquele caso que eu comentei com vocês, com o caso real, ele conseguiu, tá, um mandado de segurança para poder substituir. Tá? Aí vai bater de novo no judiciário. Tá? Na medida que isso aí for recorrente, tá, vão ter que mudar o critério. Tá?
uma coisa interessante que apresenta, igual toda a declaração, né, que a gente fazia para a Receita, o substituto, né, cancela o que foi substituído e ele passa a valer. Bom, mas se cancelou, tá, a autenticação da substituída, a autenticação é o recibo de entrega, então cancelou a entrega, será que vai cobrar multa? Não, né, gente? Não vamos tão longe. Tá? E mais, tá? Se fez modificação em desacordo com as regras do CFC, são nulas. São anuláveis, não. São nulas. Não produzem qualquer... Nula vai depender de análise. Não, aqui são nulas, acabou. Quem tem que manter? Toda pessoa jurídica, inclusive as equiparadas. Quem tem que fazer CD? Ficou melhor escrito agora, porque ele falou assim, olha, todo mundo tem que fazer, exceto as equiparadas, né? Nós temos 3 casos, que a pessoa física que vende ou presta com serviço, tá? Ou bens com habitualidade, que promove loteamento e incorporação, as sociedades em conta de participação, que tem que fazer em livros próprios ou auxiliares do sócio ostensivo. Detalhe, vamos pensar na SCF. Se eu fizer num livro auxiliar, dá para recuperar dados da ECD para dentro da SCF? Não. Se eu fizer dentro da contabilidade do sócio ostensivo, eu vou ter que quebrar aquela contabilidade toda para informar, né, montar balanço DRE. Também não vale a pena. Então, tá, o que a gente recomenda? SCP, livro próprio, e não como livro auxiliar, mas como livro original, do tipo G e tipo R. Okay? Aí funciona legal. Tá? Na outra contabilidade, você fala, olha, na conta, né, que vai consolidar as informações, você coloca, né, você direciona para esse livro. Entidades imunes isentas. Né? Agora, quem não precisa? Voltou essa infeliz redação. A pessoa jurídica que não distribuir, né, do lucro presumido, que não distribuir sem imposto de renda na fonte, o lucro presumido ajustado, que é, né, a base de cálculo do lucro presumido, menos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Bom, até agora isso aí está bonitinho, né? Já teve essa redação, ela tinha mudado, falou, olha, para quem não optou pelo livro caixa, tem que apresentar. Aí você não tinha dúvida. Aí vem aqui uma pergunta. De quando que eu tenho que distribuir eu tenho que fazer essa ECD? Tem uma solução de consulta na Receita Federal, se não me engano, a 421, que fala que é de quando você apurou o lucro. Pera. Agora deu um nó. Porque a minha obrigação presente vai depender de um evento futuro. A distribuição de lucro vai acontecer depois? Como é que pode? O pessoal do SPED interpretava que tinha que ser em relação ao momento da distribuição. O pessoal da área tributária, né, da área jurídica da Receita, não, é no momento em que o lucro foi gerado. Agora eu vou falar de eu, Márcio Tonelli, o que eu entendo? Do momento em que o lucro, tá, foi gerado, se você está distribuindo lucro contábil, você tem que ter contabilidade. Quer seja em papel, quer seja digital. No momento da distribuição, para mim, é ali que ela tem que ser digital. Tá? Esse assunto também vai fazer parte dos temas que nós vamos discutir dia 8 lá com eles. Mas nós temos que lembrar uma coisa muito interessante. Tá? Essa dispensa, tá? Para quem adota né, livro caixa, e, né, quem não faz, tal, ela só vale para IRPJ e CSLL. Quem é que fiscaliza IRPJ e CSLL? Receita. E contribuição previdenciária? Receita. Aí o fiscal vai lá, não vou olhar IRPJ e CSLL, me deu a tua escrituração, não tenho, eu não sei, tá. Tem o livro caixa. Beleza. Tá? Aí ele dá uma voltinha. Agora me vê seu diário, seu razão, tá? Porque eu vou olhar a contribuição previdenciária.
Aí você tem que apresentar o diário e o razão. Você lembra que lá na SCD ia ser um só? Aqui vai ter que apresentar os dois. E não só isso. Ele vai você, estou vendo que alguém aqui ainda faz diário cooperativo de gelatina? Não, né? Manuscrito? Também não. Todo mundo usa computador. Ele fala, olha que bonitinho, está impresso, né? Impressora de computador. Uhum. Por favor, está certo. Me vê os arquivos no formato da IN86 do Manat, que você tem que guardar. Márcio, uma pergunta aqui. No seu entendimento, poderá haver alternância da entrega da SD? Explico. Imagina que no ano de 2015, a empresa distribuiu lucro com base na contabilidade e entregou SD. Em 2016, da mesma forma. Esse ano, a empresa não vai distribuir lucro pensando numa empresa estritamente regular. O fato dela ter entregue a SD em 15 e 16 a obriga a partir daí ou pode haver alternância em entrega sim ou não, por favor? Olha bem, a forma de escrituração, isso está previsto lá na Instrução Normativa 11 do DREI, tá? Ela é livre. O que ela precisa de ter é uniformidade em relação ao mesmo período. Tá? Se você apresentou no ano digital, no outono quer ir para papel, quer ir para ficha, problema nenhum. Você pode alternar. No Rio de Janeiro, para você mudar a forma de escrituração, eles cobravam uma taxa. Tá? Não me pergunta por que não. Mas só. O que é essa restrição? Imagina que eu tenho meu livro principal, que é o diário, e eu tenho também um livro auxiliar, sei lá, de bancos. Né? Faço a escrituração dos bancos, está tudo separado no livro auxiliar. Se não é digital, o outro também tem que ser, e eles têm que ser do mesmo período. Isso é a questão da uniformidade. Ok? Só. Tá? Quem é que está dispensado de ter escrituração contábil? Qual pessoa jurídica? Ô, gente, vamos lá. MEI. Só MEI. O resto tem que ter. Então, né, o fato de dispensar da SCD aqui, você continua, está obrigado a ter escrituração comercial. Já falei que tem que manter os arquivos no formato da IN 86 do Manat. Que formato é esse? É o mesmo do SPED. Tá? E do lucro presumido. Tá? Falou que eu tenho livro caixa. Tá? Se a minha receita for superior a 1.200.000.000, 1.200.000, tá? Ela vai ter que apresentar o livro caixa dela dentro da SF completinho. O que isso representa? Para ter acesso ao detalhe da SCD, o fisco tem que instaurar procedimento fiscal. Para a SF, não. Então, o contribuinte vai ficar, vamos falar assim, muito mais vulnerável, as informações vão ficar muito mais visíveis do que se você apresentar a sua SCD. Tá? E isso pode não ser lá muito conveniente. Tá? As outras, né? Que não estão obrigados. Inativas, órgãos públicos, imunes, isentas, com receita de qualquer natureza, inferiores a 1.200.000. Antes tinha uma regra dos 10.000 de contribuição no mês, né? Essa regra sumiu. Tá? É só a regra da receita para dispensar. Tá? E sociedade simples que não receba investimento de investidor anjo. Porque se receber, está sujeito também a apresentar a ECD. Não é todas, tá? As optantes pelo simples que estão dispensados, não. Ok? A apresentação facultativa, né? Veio na 9N, tá? Empresário e sociedade empresária. E a simples? Outra coisa para a gente discutir lá é dia 8, né? Que antes estava falando que qualquer pessoa jurídica não é obrigada. Partidos políticos, que eu vou passar rapidinho, já estão obrigados a apresentar, tá? Desde 2014, a SCD. Tem eleição esse ano, hein? Prestação de contas, tá? Prazo para apresentação, maio. Que mês nós estamos? Maio. Logo ali. Né? Falou que 300.000, né? 300 e tantos mil já apresentaram. Menos de 10 dias.
viver emocional, emoções, ok? E, tá, via de regra, a gente segue a legislação fiscal, prazo da apresentação, né? Quando nós tivemos situações especiais de fusão, cisão ou incorporação, né? Se for de janeiro a abril, entrega em maio. De maio a dezembro, vai para o mês seguinte. Tá? Quem assina? Primeiro, hoje vale qualquer certificado digital, A1 ou A3. Não tem mais a restrição. Tá? O contador assina sempre, ou os contadores, não tem limite de assinatura, tá? E com certificado de pessoa física. Não existe responsabilidade técnica de pessoa jurídica. E pela pessoa jurídica, eu vou simplificar a história. Quando você vai tirar um certificado digital da pessoa jurídica, todos os sócios que assinam pela empresa não têm que assinar? Tem. E se a gente vai no Código Civil, lá está expresso que a escrituração vai ser assinada pelo empresário ou pela sociedade empresária. Então, a sociedade empresária, né, embora isso, né, a assinatura dela já tenha vindo depois, hoje ela tem uma assinatura própria. Tá? Então, ela assina com o CNPJ dela. E você vai falar assim, olha, este aqui é o responsável legal pelas assinaturas. Que hoje tem um campinho para marcar isso, tem que marcar em apenas um. Simplificou a vida. Os outros casos, nós vamos adotar quando a empresa está entre, né, o encerramento do exercício e a entrega. A empresa foi extinta. O certificado dela não vale mais. Aí nós vamos pegar a assinatura do representante legal perante o fisco, pegar a assinatura dos sócios que assinam pela empresa segundo o contrato social, vamos ter que partir para isso. Mas são exceções. Fez dessa forma, tá? Tá resolvido o problema. Eu tenho até? Às 11? Não, vamos lá. Vai dar. Vai dar. Vamos. Que não precisa. Não, isso aqui é velho, tá? Obrigações acessórias dispensadas. Impressão, elaboração do razão em relação às mesmas informações. N86 e MANAD. Essa aqui, né, saiu, né, o problema de que não está sujeito a registro em junta comercial. Estava dispensado. Autenticação nas juntas. E na instrução 1420, tratava também dessa dispensa de obrigações para quem usa FD de IPI e ICMS, né, que era os arquivos da IN86 do MANAD, e uma obrigação que está lá no regulamento do imposto de renda, tá, de elaborar e autenticar registro de entrada e registro de inventário. Voltou. É claro que isso aí vai voltar à baila na reunião do dia 8, né? Multas. Essas multas valem para todos os SPEDs, todas as declarações de companhia, exceto, tá, SF lucro real. Vamos centrar, tá? Nós estamos falando de SCD, né? A multa é de R$500 para o lucro presumido, tá? E para início de atividade. Ok? Mas, se a apresentação for espontânea, essa multa cai para 250. E quando vem a notificação da multa, se você pagar num prazo de vencimento da notificação, ela cai para 125 por mês. Com um detalhe, essa multa não é lançada automaticamente e não sofre correção, tá, enquanto ela não for lançada. Então, pessoal, sabe aquele cara que fez aquela maracutaia na contabilidade, botou a casca de um e o miolo da outra? Tá? Foi por causa de R$125. Eu quero saber quanto é que ele pagou de advogado, tá? Depois. Ok? É preferível atrasar e, né, fazer com mais calma, fazer a coisa direitinho, do que, né, correr esse risco de mexer com essa substituição maluca. Tá? Esses valores mudam, né, para as demais pessoas jurídicas para 1.500, né? 1.500, 750 a 325. Foi. O
grande problema que a gente tem é na multa, tá? Por informações incorretas, omitidas ou incompletas, que é 3% não inferior a R$ 100 sobre o valor das transações comerciais ou operações financeiras. Não. Eu sou do lucro presumido. Eu vendo tudo a prazo. E tudo vai para o banco, né? Então, toda a minha receita, né, pega 3%, e como ela vai transitar por banco também, 6% da receita, por aqueles que gostam muito de mandar em branco, por informação omitida, né? Vale o risco? De novidades, nós temos o bloco K, que já veio ano passado, mas de uma forma facultativa. O que é o bloco K? Não são propriamente as demonstrações consolidadas. Tá? Aqui você vai demonstrar, tá, principalmente, tá, aquilo que você fez de expurgo de saldos na hora de fazer a consolidação. O que o fisco quer saber? Tá? Em última análise, tá? As transações, tá? Entre as partes relacionadas. Tá? Tem, né, o bloco K tem seus registros específicos, você vai montar, ou até utilizar um plano de contas que já existe da empresa controladora, tá? E ali fazer, né, um dipara das controladas para aquele plano de contas que é o plano de contas da demonstração. Okay? Nos registros de demonstrações, né, que já é no bloco J, vamos lembrar o seguinte: as demonstrações contábeis para aqueles que publicam, tá, tem que ser exatamente iguais é uma dureza, né? Tá? As publicadas. Eu já vi, tá, multinacional ser desclassificada de licitação porque as demonstrações estavam diferentes. Era uma variação entre contas do patrimônio líquido, tá? A diferença que deu ali, classificação errada. Ok? Tchau. Pediu a publicado, o cara apresentou, falou, me dá do SPED, tá no seu livro, está diferente, está fora. Não tem confiança mais. Tá? E nos registros de demonstrações, agora foi criado um campo novo para você informar um resumo da nota explicativa que se refere àquela linha. Pode ser um resumo ou pode ser um código. Tá? Se você numerar os itens da nota explicativa, que é o mais fácil, tá? Você coloca nesse campo, você põe os numerozinhos, né, que estão lá na nota explicativa que se refere àquele item. Tá? Obrigatoriedade do bloco K, legislação comercial, PT saudações. Em alguns casos, que são raros, para quem tem controlada, tá, tem uma série de condições cumulativas estabelecidas no CPC 46. Turma que gosta de CPC, da consolidação 46? 36, obrigado. Quem falou 36? Eu estou com muita pressa. Tá? 36 que fala, tá, do que você precisa ter, né, quais as condições para você não, né, não vamos entrar em debate aqui, mas tem a possibilidade de não apresentar. Mas uma delas é o seguinte, tá? Alguém do grupo tem que apresentar. Nota explicativa, já falamos. Vamos lá. SF. Gente. Vocês se importam de não almoçar? Seguinte, tá? Como é que é o modelo tradicional de geração de informações para o fisco? Como é que essa coisa funcionava? Tá? Você partia de um documento em papel, fazia essa interpretação de documento, que via de regra era num carimbão de classificação fiscal. Nunca viram? Tem gente que fez assim, eu não conheci isso não. Eu conheci. Tá? Mas assim, ó, cabelo branco aqui funciona. E lá você vai, a conta debitada, a conta acreditada. Né? Dessa interpretação, gerava uma escrituração, fazia totais dessa escrituração para a declaração.
Me ajuda? Foi. E essa declaração para o fisco. O modelo SPED é diferente. Você parte de um documento digital, tá? A interpretação desse documento agora mudou. Agora se chama parametrização de sistema, que é a nossa contabilidade por evento, né? Ah, o pagamento de aluguel, cada pagamento de aluguel, puf, bota valor, aí o sistema já sabe quais os lançamentos que ele vai fazer, né? Vai para uma escrituração digital e as duas pontas vão para o fisco. Ixi! Né? Cada vez mais vigiado. E como é que estava? Tá? Antes da SF, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL. Você partia de um documento, tá? Fazia a sua SCD, mas esse documento podia ter uma, tá, visão fiscal diferente, ele ia para o LALUR, tá? Da SCD, tira saldo plano de contas, jogava para o tal do F-Conte, tá? Quem não conheceu, por favor, não tente conhecer. É muito ruim, tá? Ok? Que é simplesmente o seguinte, o F-Conte era para dar uma visão da contabilidade sem IFRS, sem a convergência. Tá? A função dele era essa. Porque veio a legislação falando que para fins fiscais não se aplicava, tá, a convergência. Tá? Grosso modo, ó, saiu uma lei que mudou a lei das SA. Depois saiu uma lei, né, 2 anos depois saiu uma lei. Sabe aquela lei que saiu? Para fim fiscal ela não vale, não. Não pode, né, gente? Troço maluco. O F-Conte, gerando valores para o valor, tirava balanço e DRE da ECD, tá, para DIPJ, tá, do valor totais para DIPJ, tá, do F-Conte também balanço e DRE para DIPJ, e essa turma toda indo para o fisco. É fácil de fazer isso funcionar, não é? Não dá para funcionar, tá? Esse trança de informação, tá? E não funcionou. Ok? E aí, tá, vem um modelo, tá, que é o modelo que a gente usa hoje. O documento podendo ter as duas visões. Tá? Normal. Uma visão societária ser diferente da visão fiscal. A visão societária, continua indo para a ECD. E nasce um novo componente, que é a recuperação de dados. Tá? Aquilo que está na SCD, e até tá, não precisa ser, tá, informado. A SF, tá, busca plano de saldos e contas que estão lá dentro da SCD. Tá? E, né, SCD e SF indo para o fisco. Melhorou? Pois bem. E como é que é o modelo proposto para a SF? Já falamos da recuperação. Tá? Quando o programa da SF recupera, tá, os dados da SCD, tá, ela armazena, tanto da SCD quanto da SF do ano anterior, ela armazena isso em registros não editáveis. Para quê? Para que a rastreabilidade das alterações fique expressa dentro da SF. Se mexeu em qualquer coisa, vai ficar transparente ali. Tá? Mas, né, como eu falei, você pode mudar, né, em registros próprios. E quando ele leu, ele pegou aqueles saldos que vieram da SCD, que são mensais, converte para período de apuração, ainda no plano de contas da empresa. Ok? O plano de contas referencial é facultativo aqui, obrigatório na SF. Tá? Quanto mais precisa for a informação aqui, e quanto menos você tiver uma conta contábil apontando para duas referenciais, melhor. Por quê? Tá? Ele vai pegar aqueles saldos que já estavam, né, convertidos para período de apuração, converte agora para o plano de contas referencial e monta para a gente automaticamente balanços de DRS de quantos períodos de apuração você tiver ali dentro. Então, pessoal que já, né, antes a gente pegava no papelzinho, né, imprimia o balancete, olha, isso aqui vai para linha tal, linha tal, linha tal. Isso hoje se chama plano de contas referencial, que já nasceu lá na primeira SCD de 2007, já tinha. Tá? Então, que já apontava para um
mudança, né? As adições e exclusões, tá, têm registros próprios e sempre que possível vão estar amarrados com o lançamento contábil. Pô, cara, que trabalheira. Foi uma trabalheira mesmo. Tá? Você tem que chegar lá e informar, ó, esse aqui é o lançamento contábil número tal. Antigamente você pegava no Lula e falava, você transcrevia o lançamento contábil no Lula. Já deu um ganho. Mas você pode ter uma coisa. Quando você vai adicionar ou excluir o saldo de uma conta, você não precisa informar o número de lançamento contábil. É mesmo? É. Então o que o pessoal faz? Aí eu tenho uma conta de multas. Parte é dedutível, parte indedutível. Eu quebro em duas. Multas dedutíveis, multas indedutíveis. Na hora de fazer lá a minha, né? Minha CF, ó, conta tal, plec, não só. Tem cara que montou grupo de coisas indedutíveis. Tá? Despesas dedutíveis, despesas indedutíveis. Aí ele, pum, ele associa o grupo. Né? Bom, a parte B do valor, ela foi incorporada integralmente. Tá? As outras informações estão quase todas lá, menos as relativas a pessoal. Né? De novo, nós temos, para este ano, a DEREX, demonstração de recursos oriundos de exportação mantidos no exterior. Né? A declaração país a país, ela já veio do ano passado, né, de acordo com o BEPS, né? Livro caixa do presumido. Tá? Quem está obrigado? Todas as pessoas jurídicas, exceto simples, órgãos públicos e as inativas. Oi. Vamos lá. É isso? Centro de custo é obrigatório? Se você pega o manual, ele fala, tá? Qual que é a consequência de não colocar centro de custo? É uma indústria? Construtora. Uma construtora. Primeiro, tá? A dispensa da IN 86 e do MANAD é em relação às mesmas informações. Se você não colocou o centro de custo, você tem que guardar o arquivo para... Tá? O teu arquivo lá que tem centro de custo, você tem que guardar para informar no formato da IN 86 e do MANAD. Já deu? Não. Se tem, resumindo, se usa no teu sistema contábil, deve colocar. Ele usa. Ele está como facultativo. Tem as consequências de não colocar. Numa indústria, por exemplo, tá? Ela te diz que tem contabilidade de custo integrada com a exploração comercial. E ela usa centro de custo. Se ela não colocar centro de custo, a integração fica prejudicada. Tem a consequência dela ter que guardar essa informação, tá, para fornecer pela IN 86 MANAD, e mais, tá, como perdeu a integração, contabilidade de custo, contabilidade comercial, ela tem que arbitrar os estoques. 70% o maior preço de venda para produtos acabados e 80% desse valor, 1,5 vezes, tá, as matérias-primas utilizadas para produtos em elaboração. Então, pode dar consequência de grana. Tá? Eu entendo o seguinte, se usa e está mesmo como facultativo no SPED, coloque. E o programa vai mais longe, tá? O sistema vai mais longe. Se você tem qualquer outra informação, tá, que for, qualquer outro dado, né, que for necessário ou perfeito, tá, entendimento da informação, você deve colocar em campos adicionais. Mas aí é ser muito rigoroso. Tá? Ok? Ok. Oi? Entender uma coisa. Este ano a Receita mudou o plano de conta referencial. Né? Hein? Esse ano a Receita mudou, colocou a versão 4 do plano de conta referencial. Como ela vai importar os dados do ano anterior se o plano de conta é diferente? Uma é versão 3 ou até 4? Bom, tá. Como é que ela vai fazer? De um ano para outro. Você está falando na recuperação de dados, tá? Sim. Ok? Se der advertência, que só dá advertência,
Ok? Tá? Você vai avaliar e falar, não, mudou o plano de contas referencial. Esquece. Porque ainda mais que ela não consegue, no programa, você não consegue fazer rateio dos saldos finais, dos saldos iniciais, tá? É só dos saldos finais. Aí não tem jeito. Tá? Todas as advertências, quando acontecem, cabe a nós, né, fazer a avaliação daquilo, tá? Para ver se é um erro ou não. Que a outra pergunta é o seguinte, dentro do ECD eu tenho que apontar que como aquela conta de repente mudou, por exemplo, eu tinha antes um Depara, uma outra conta e faço outra conta agora referencial, eu tenho que fazer um lançamento contábil para isso? Não, para mudança de plano referencial não tem que ter lançamento contábil, não. Pessoal, mudou o plano de contas da empresa, tá? Isso é uma coisa. Plano referencial é só indicação, você pode acertar tudo isso lá na SF, não tem problema, tá? Mas se mudou o plano de contas da empresa, você tem um problema. Tá? A forma correta de fazer é lançamento contábil, transferindo da conta antiga para a conta nova. Mas é muito comum o sistema antigo não ser compatível com o novo em termos de codificação. Então, como é que a gente faz isso? Lá nos registros de saldo, você vai quebrar a contabilidade em duas, uma com plano novo, outra com plano velho. Na que está com plano novo, nos registros de saldos, tem lá o registro I-157, que onde você vai indicar, olha, esse valor da conta nova está vindo de tal conta antiga. Tá? A ESF processa isso. Ok? Prazo, tá? Ok? É julho. Né? De janeiro a abril, vai para o prazo de julho. Tá? E é sempre 2 meses, tá, no caso de situação especial, sempre, né? Você tem um intervalo, né? Maio, junho, julho. Tá? Você tem um intervalo razoável aqui para apresentar, tá, entre a obrigação da ECD e da SF. Ok? Livro caixa do presumido, tá? Se receita bruta superior a 1.200.000, já falamos. Quem está obrigado? Na declaração país a país. Tá? É o grupo multinacional com receita, né, consolidada superior a 2,26 bilhões. Vontade de estar nisso, hein? Tá? Onde? No país que, né, regra geral, que situa, né, onde está situada a controladora. Volkswagen apresenta na Alemanha. Mitsubishi, Japão. Né? Apresenta dentro da SF. Ok? A Derex, tá? Que é a grande novidade para esse ano. Tá? Eu exporto. Tenho recursos de exportação lá fora. Eu tenho que julgar isso dentro da minha SF. Tá? Eu vou identificar onde é que está essa instituição, a pessoa, tá, que, né, movimenta essa conta. Isso aqui é pessoa física. Tá, que movimenta essa conta lá no exterior. Tá? E, tá, o mês da movimentação com o detalhe da movimentação, que vai me falar aqui, ó, disponibilidades, câmbio simultâneo, rendimentos, transferência, outras origens e aplicações. Né? É como se diz, eu vou fazer um extrato dessa conta bancária minha no exterior, aqui dentro da SF. Vixe. Tá? Lucro presumido. Eu falei que minha escrituração é por livro caixa, mas que eu adoto o regime de competência. Ah, você adota o livro caixa perfeitamente, não tem problema nenhum. Mas vai transcrever as demonstrações lá no bloco P. Gente, vale a pena no lucro presumido ter escrituração de livro caixa? Ou não ter a ECD? Ah, foi, né? O pessoal fica insistindo muito, né? Não, regra de substituição, né, basicamente é o seguinte. O que eles estão amarrando nessas regras de substituição? Tá? Eu substituo uma SF intermediária, se mexeu em saldo da parte B, eu tenho que substituir as subsequentes. Se eu substituir a minha SCD, tá, e também boliu em saldos, eu vou ter que, tá, substituir a SF. Não? O resto é normal de toda e qualquer declaração da receita e escrituração. Ok? Enfim. E aqui que está a novidade pesada.
lucro real. Tá? Sabe aqueles códigos de adição e exclusão? Tá? São 341. Eram 241. Tá? Mas aqui já pegava a atividade rural e pegava os dois, né? Atividade normal e atividade rural. Tá? Esses 341, né, na verdade, são 682, né, que pega a atividade rural e a atividade normal. Tá? Quando vocês olharem lá dentro do SPED, tá? Mesmo para download lá na parte da SF, tem lá um tal de tabela, um arquivo, tá, em Excel, são tabelas. Tá? Se você pega tabelas, tá, lá de adição e exclusão, tá, ele fala tipo de relacionamento. E ele vai falar, olha, esta adição e essa exclusão, ela tem que estar relacionada com conta da parte B, com conta contábil, com as duas, ou pode ser sem relacionamento. Isso aqui vai facilitar na hora de fazer os lançamentos. Ok? E está lá essa tabelinha que ajuda a gente. Tá? A multa por atraso na entrega, ela é um percentual do lucro, tá? Ou do último lucro apurado. Também não houve modificação nisso. Tá? E o pesado continua, tá? Por informação omitida, inexata ou incorreta, que aqui é 3% de cada registro. Tá? Enquanto lá, nós vimos na multa anterior, ela era 3% das transações comerciais e financeiras, aqui pega de cada valor incorreto, omitido e inexato. Tá? Sendo que aqui existe uma previsão expressa de que se a correção for espontânea, essa multa não se aplica. Ok? Tudo bem. Aqui é bobagem. Eu extrapolo toda vez, não tem jeito, tá? Ok? Pessoal, agora, né, fica com o nosso mestre de cerimônia, não sei o que nós vamos fazer. Tá? Agora a culpa é dele.